Verifico. Bom dia, senhores. Hoje serão julgados pela 4ª Câmara Civil, terça-feira, 18 de julho de 2023, às 9 horas, ou não se realizando nas terças-feiras subsequentes, seguintes processos por meio de videoconferência. Os processos já estão pautados, em número de 18 processos a serem julgados. Verifico a existência de quórum para início dos trabalhos. Declaro aberta a sessão, determina a leitura da ata da sessão anterior. Senhor procurador, doutor Avelar, eu vou pedir para não fazer a leitura da sessão da ata anterior, porque a nossa ata é a única no Brasil que sai depois em 1 minuto. É a única, não existe outra. Aqui no tribunal, nem pensar. Esta é a única Câmara que faz isso no Brasil. Doutor Calmax, já estão disponibilizados, pode disponibilizar as partes, submeto a ata da sessão aos desembargadores e ao Ministério Público. Indagando, primeiramente, ao desembargador mais antigo da Câmara, desembargador Gonçalo, alguma questão de ordem a ser apresentada ou algum adendo aos julgados? Não, presidente, é só a retirada de pauta daqueles 2 processos, o 8, o item 8 e o 15, tá? Então, retirada de pauta a pedido do desembargador José Gonçalves, da nossa pauta do número 8 e número 15. Algum adendo aos julgados, desembargador? Nenhum adendo, nada? Não, nada. Desembargadora Francisca Galiza. Desembargadora Francisca Galiza. Alguma questão de ordem, algum adendo aos julgados? Desembargadora Francisca Galiza. Eu vou estar em contato com o... Bom dia, desembargadora. Bom dia, desembargador Marcelo. Pode só entender bem. Bom dia, senhor presidente, demais colegas, Gonçalo, Carlos Avelar. Vai mais para lá que sua câmera não está pegando bem. Os advogados presentes, Calmax, toda a equipe. Alguma questão de ordem, desembargadora? Algum adendo aos julgados? Ou a senhora vai retirar algum processo? Não, só tenho 2 processos. Só tem 2 processos. Vossa Excelência está de acordo? Nós vamos para a discussão. Procurador Carlos Avelar, algum adendo, alguma questão quanto à ata anterior, doutor Avelar? Não. Ata em discussão. Algum desembargador quer discuti-la? Desembargador Gonçalo. Diga, presidente. Vossa Excelência quer discussão da ata? Não, de jeito nenhum. Nenhuma discussão. Desembargadora Francisca Galiza. Alguma discussão da ata? Não, desembargador, nada a discutir da ata. Nenhuma discussão. Doutor Carlos Avelar, alguma discussão da ata? Tem discussões, Excelência. Nenhuma discussão. Doutor Calmax, eu quero apenas fazer aquele adendo que ficou do julgamento, que eu estou parcialmente, né? Sim, senhor, da apelação. Vossa Excelência pode fazer, anunciar onde foi e qual processo eu Sim. estou fazendo o adendo para que as partes tomem conhecimento. Errata quanto à proclamação do resultado na apelação civil 0000369, dígito 39/2018-810-0121, julgada na sessão ordinária do dia 4/7/2023. Primeira apelada, segunda apelada, Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia, advogados Analisa Souza, Silva, Correia, Mendonça e outros. Segunda apelantes, primeira apelados, Raimunda Alves Portela e outros, e advogado Aissandros de Moraes Prudêncio, relator, desembargador José Gonçalves Souza Filho. Desembargadores que vão compor a técnica de julgamento que compôs naquele momento foi o desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho, desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto. Na sessão ordinária do dia 4/7/2023, na forma que ficou registrado naquela sessão, foi a seguinte:
A Câmara, por maioria, deu parcial provimento ao primeiro apelo e negou o provimento ao segundo apelo, nos termos do voto condutor de Sua Excelência, o desembargador relator. O relator foi acompanhado pela desembargadora Maria Francisca Galberto de Galício, ficando vencido o desembargador Marcelo Carvalho Silva, que votou divergindo somente ao quanto indenizatório por dano moral, para que o valor seja fixado em R$ 150 mil, a ser rateado entre os 7 apelados. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e deixou de opinar quanto ao mérito por inexistir na espécie quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 178 do Código de Processo Civil, a exigir a intervenção ministerial. O desembargador relator decidiu que o julgamento deste apelo seja em sessão virtual, já que nenhum dos causantes compareceram nessa sessão ordinária para a realização de sustentação oral. Assim, a apelação civil, a 0000369, dígito 39/2018, será julgada mediante técnico coletivo de julgamento em sessão virtual do dia 18 a 25 de julho. Aqui está iniciando hoje, às 15 horas, conforme intimação de pauta juntada aos autos e a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. A partir da errata, o novo texto ficará da seguinte forma: a Câmara, por maioria, deu parcial provimento ao primeiro apelo e negou o provimento ao segundo apelo, nos termos do voto condutor de Sua Excelência, o desembargador relator. O relator foi acompanhado pela desembargadora Maria Francisca Galberto de Galício, ficando vencido o desembargador Marcelo Carvalho Silva, que votou pelo parcial provimento dos apelos, pois divergiu somente ao quanto indenizatório por dano moral, para que o valor seja fixado em R$ 150 mil, a ser rateado entre os 7 apelados. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e deixou de opinar quanto ao mérito por inexistir na espécie quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 178 do Código de Processo Civil, a exigir a intervenção ministerial. E o desembargador relator decidiu que o julgamento deste apelo seja em sessão virtual, já que nenhum dos causantes compareceram nessa sessão ordinária, para a realização de sustentação oral. Assim, a apelação civil número 000369, dígito 39/2018, 8100121, será julgada mediante técnico coletivo de julgamento em sessão virtual do dia 18 a 25 de julho de 2023, conforme intimação de pauta juntada aos autos e a publicação no Diário de Justiça Eletrônico do Estado do Maranhão. Os dois desembargadores que estarão compondo a técnica coletiva de julgamento são os desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho e o desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto. Era isso, senhor presidente. Muito bem. Ata sem manifestação, ata em discussão encerrada. Sem manifestação, ata aprovada. Processos retirados de pauta. Estão sendo retirados de pauta. Terça, 18 de julho de 2023. E serão retirados de pauta a pedido dos relatores. A pedido do desembargador José Gonçalo, serão retirados de pauta. Este aviso é não só aos senhores advogados, mas às partes que têm um maior interesse e que estão vindo pela web acompanhando a nossa sessão. Retirado de pauta o item número 8. Item 8. Retirado de pauta. Farei a leitura. Item número 8. Apelação civil. 0000877242-2013, 810-00001, PJE. Primeiro apelante, segundo apelado, Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, DETRAN. Advogado Gutenberg Silva Braga Júnior e outros. Segundo apelante, primeiro apelado, Cleópatra Isaías Santos, advogado Rafael Moreira Lima Sawaia e outros. Relator, desembargador José de Souza Filho. Presidente, esse processo, além de haver a possibilidade de acordo, o próprio advogado da parte, de uma das partes, os dois são recorrentes, né, do autor da ação, pediu que fosse retirado de pauta. Então, eu estou atendendo esse pleito do advogado, tá ok? Muito bem. Retirado de pauta. O item número 15, também retirado de pauta, a pedido do nobre desembargador José Gonçalo. É um agravo interno em face de decisão monocrática proferida
Na apelação civil 080 70 79 46 2020 810 000 PJE. Recorrente, Martru, Comércio Limitado, André Luiz Ponte Teixeira, Alexandre Ponte Teixeira, advogado Guilherme Henrique Guimarães Oliveira, recorrido Estado do Maranhão, procuradora Luciana Carvalho Moraes e relator desembargador Zé Gonçalves de Souza Filho. 2 processos retirados de pauta. Mais retirados de pauta. Os itens número 3 e número 6. Número 3. E é da minha relatoria. Número 3. Agravo interno em face de decisão monocrática proferida na apelação civil 085 1393 11 2019 810 00001 PJE. Recorrente Condomínio Tropical Shopping Center, advogado Leandro de Abreu Calda e outros. Recorrido Oiana Cecília Calvé Marques, José da Silva Silva Calvé Neto, José Reinaldo da Silva Calvé, advogado Igor Costa Marques, relator desembargador Marcelo Carvalho Silva. Este processo está retirando de pauta. O item 6, também sendo retirado de pauta. O item 6. Agravo interno contra a decisão proferida no desembarque de declaração contra a decisão monocrática proferida na remessa necessária 0800 2003 57 2019 810 0032 PJE, recorrente município de Afonso Cunha. Advogado Sócrates José e outros. Recorrido Francisco Lopes da Silva, advogado. Raimundo Nascimento Lima, relator desembargador Marcelo Carvalho Silva. 4 processos retirados de pauta. Os itens número 3, número 6, número 8 e número 15. Assim, aos senhores advogados que estão aqui aguardando para manifestação, para sustentação oral, já estão avisados que os processos foram retirados de pauta e provavelmente serão logo incluídos novamente para julgamento. Por nós, com certeza, presidente. Vamos para doutor Calmax. Os desembargadores Luiz Gonzaga e o desembargador Cleon já estão aí? Não, senhor. Não compareceu. Não estão. Então, vamos passar do primeiro. O segundo é o desembargador Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Vamos passar, que ele ainda não está aí. Vamos para o próximo, que tem sustentação oral e que pediu pela ordem. Pela ordem, será o número 7. Número 7. Vamos lá Isso. para o número 7. Número 7. Número 7. A ser julgado em razão da sustentação oral. Agravo interno contra a decisão monocrática proferida na apelação civil 0800 663 74 2022 810 0038. Recorrente Equatorial Maranhão, Distribuidora de Energia Sociedade Anônima, advogado Lucimere Galvão Leonardo e outros. Recorrida Irenil de Alves da Silva, advogada Sara Gabriela Nogueira Santos. Relator desembargador Marcelo. Os advogados estão presentes, doutor Calmax? Vem pelo recorrente e recorrida? Só pela recorrente, a doutora Marília Santos Vieira. Só pelo recorrente. Pela recorrente. Doutora Marília Santos Vieira. Santos Vieira. Sim. Doutora Marília Santos Vieira. É o item número 7, né? Sim, senhor. Doutor Calmax, vamos para voto na tela. Voto. Relatório na tela. Relatório. Haverá sustentação oral. Neste processo, no item número 7. Doutora Marília, estamos colocando o relatório na tela. Certo, senhor. A senhora concorda com o voto ou quer que eu faça a leitura? Excelência, eu não consigo visualizar com nitidez. Se o senhor puder fazer a leitura, eu agradeço. A senhora não está olhando com nitidez? Agora eu consigo, agora sim, deu zoom. Ah, sim, sim. Eu acho que o doutor Calmax está fazendo de propósito, viu, doutor? Ele estava me dizendo aqui.
Agora deu para a senhora olhar? Diminua mais, só um pouquinho, doutor Calmar, porque está comendo aqui do lado com a... Deu agora, doutora Marília, para a senhora enxergar? Deu sim, excelência. Pode abaixar. Pode ir passando, doutor Calmar. Pode passar. Pode passar, doutor. Doutora Marília fez o curso de leitura dinâmica. Certo. Ok? Ok. É a única Câmara no Brasil que tem o relatório na tela. Nenhuma outra Câmara no Brasil existe. Se existir, por favor, senhores advogados, avisem-me, porque nós, da Quarta Câmara, nós iremos buscar ou os royalties ou direitos autorais. Vamos para a sustentação oral. Doutora Marília Santos Vieira. Do lado, aqui é do meu lado direito e aqui do lado esquerdo. Aqui está um problema no Brasil danado, negócio de direita e esquerda. A gente tem que ter muito cuidado, não é? Então, eu estou fora desse negócio. Então, do lado direito, a senhora vai verificar, doutora Marília, que tem 15 minutos. O que eu quero da senhora apenas? Eu gostaria que a senhora dissesse o seu nome, a OAB e quem a senhora vai representando. A partir daí, o Calmax vai dar um boot e, neste boot, vai começar a funcionar o nosso relógio ali, os minutos. O que eu quero dizer à senhora? Pelo regimento interno, e o nosso regimento interno é demais, gosta demais de acrescentar coisas que ele não pode. Agora mesmo, o CNJ, o tribunal aprovou uma situação aí da OAB, uma inconstitucionalidade tamanha. Olha que eu estudo inconstitucionalidade, modéstia à parte, estudei com Paulo Bonavide, Railda Saraiva e Fábio Ribeiro, fazendo curso de pós-graduação na Universidade Federal do Ceará. Mas eu nunca vi tanta inconstitucionalidade, senhora. Eu fico me tremendo. Eu, às vezes, não gosto nem de olhar, né? E, graças a Deus, o conselheiro do CNJ, e eu também estou entrando junto ao Procurador-Geral da República com uma representação para que definitivamente isso nunca mais aconteça. Onde é que o tribunal vai fazer? Meu Deus do céu, eu não quero nem falar, porque é de um ato tremendo de inconstitucionalidade. Isso me ensinou Paulo Bonavides, né? Talvez Paulo Bonavides esteja bem velhinho e ele já não consiga mais passar nada. Quando eu era um menino, era promotor de justiça e fui fazer a senhora não era nascida, doutora Marília, foi em 1984. Eu, promotor de justiça, a esta carreira linda que pertenceu, eu acho até, doutor Carlos Avelar, que eu não devia ter saído do Ministério Público, porque aí eu estaria representando junto ao procurador todas essas inconstitucionalidades desse regimento interno. Só para que Vossa Excelência possa imaginar, já tem 4 lá, já intentadas. Eu derrubei aquela situação do juiz que a DOGE fez, foi reconhecido em todo o Brasil, era o bate e volta, uma inconstitucionalidade tremenda, eu fui vencedor, pelo menos a procuradora. Mas o ministro, até hoje, o ministro Fux nunca julgou. Não é? Já vamos para quase 4 ou 5 anos. Se fosse aqui, eu já estaria muito tempo afastado pelo CNJ. E aí, as inconstitucionalidades, tenho mais 4, doutor Avelar, para entrar 8. Quer dizer, eu gostaria que o Ministério Público ou a OAB fizesse isso. Eu não vejo uma inconstitucionalidade da OAB. Naturalmente, é porque eu não aprendi, doutor Carlos Avelar. Quando eu fiz esse curso, naturalmente, eu não aprendi com o Paulo Bonavides, com Railda Saraiva e o Fábio Ribeiro, que foi um dos maiores, não é? Autores de direito eleitoral no Brasil. Doutora Marília, à vontade, não farei a interrupção de 2 minutos, a senhora terá tranquilidade, aqui esta é a única Câmara democrática em que a senhora pode ultrapassar se a senhora assim o quiser. Fique à vontade e vamos ouvi-la. Bom dia a todos. Saúdo a Igreja Câmara
os nobres colegas advogados, me chamo Marília Santos Vieira, OAB-MA 23745, representando neste ato Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. Bom, em síntese, questiona-se na presente ação a cobrança em tese indevida correlata ao serviço Lar Mais Seguro, inserido nas faturas de energia da parte hora recorrida, no valor de R$ 10,90, motivo pelo qual requereu-se, então, dano moral indenizável, a repetição do indébito e o cancelamento dessas cobranças. Antes, porém, de tecer qualquer consideração, destaca-se que na sentença proferida pelo ilustre juízo, esta concessionária foi considerada rével. E acerca disso, destaca-se que, embora assim tenha considerado, vale relembrar que a revelia ela não é absoluta, sendo assegurada a rével intervir em qualquer momento do processo, como dispõe o artigo 346 do Código de Processo Civil, bem como os fatos alegados pela parte contrária, tem presunção relativa de veracidade, podendo, então, o juiz, em observância ao princípio do livre convencimento, se ater a outras circunstâncias presentes no processo, como assim entende o Colégio do Superior Tribunal de Justiça. Superada tais questões, destaca-se que a própria parte autora junta as faturas de energia nos autos do processo, onde se verifica de forma clara a cobrança do seguro, ou seja, não trata-se de uma cobrança omissa. A concessionária dispõe ainda de canais de atendimento na própria fatura de energia para que o consumidor possa entrar em contato em caso de cancelamento ou até mesmo de prorrogar essa cobrança, disponibilizando, então, o contato da central de atendimento, da ouvidoria da Equatorial e até mesmo da ANEEL. E, apesar disso, excelências, a autora ela relata que essas cobranças foram inseridas em suas faturas de energia desde 2020, ou seja, há aproximadamente 2 anos até o ajuizamento da ação. Tal situação, então, é suficiente para chamarmos o Instituto da Surrexo, que consiste no nascimento do direito de uma das partes em praticar determinada conduta diante da aceitação do comportamento da parte contrária ao longo do tempo, né, no desdobramento do cumprimento desse contrário. Vejam, é totalmente irrazoável que a parte contrária não tenha minimizado seus próprios prejuízos, né, preferindo, então, ver o agravamento do seu prejuízo, ao invés de tomar as medidas necessárias para cessar a conduta em tese lesiva. No caso, entrando em contato com a concessionária para o cancelamento dessas cobranças que ela considera indevida. A parte recorrida, desde a primeira cobrança, poderia ter entrado em contato com a Equatorial, no entanto, assim não fez. Apesar disso, houve uma condenação ao dano moral indenizável por essa concessionária no valor de R$ 4.000. Entende-se que essa sentença ela não merece prosperar, tendo em vista que, em momento nenhum, a parte recorrida demonstrou de que forma seus direitos personalíssimos foram atingidos, violados, quando da cobrança desse seguro, né? Não se demonstrou abalo e nem mesmo condição vexatória, exposição à condição vexatória em razão dessas cobranças. E tal é verdade, essa afirmativa, que a cobrança perdurou por esses 2 anos até o ajuizamento da ação, sem que a parte solicitasse o seu cancelamento. Adstrito a isso, nós trazemos, então, o entendimento já da 4ª, da 5ª e da 6ª Câmara Civil desse tribunal, que compreende que a cobrança de seguro na fatura de energia por si só não tem a alegação, não tem um condão de gerar dano moral quando da não contratação, né? Razão pela qual, então, requer o afastamento do dano moral indenizável e, caso a colinha da Câmara assim não entenda, requer pela minoração do quanto condenatório, tendo em vista os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, e não havendo minoração ou manutenção dessa sentença, requer ainda que a incidência de juros e correção monetária seja da data da prolação da sentença, tendo em vista que, antes desse momento, o direito do consumidor ainda não é valorado, né?
Os danos morais, eles somente assumem expressão patrimonial como arbitramento do seu valor em dinheiro na sentença. Como assim já entende o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Estas, então, são as considerações trazidas por essa concessionária representada neste ato e agradeço a todos. Muito bem, doutora Marília Santos Vieira. Sustentação oral. Doutor Calmax, tem mais sustentação oral? Tem mais algum advogado? Não, né? Não, presidente. Deste processo, não. Muito bem. Doutora Marília, eu vou colocar a ementa na tela, que é o sistema que nós utilizamos aqui na nossa 4ª Câmara. E, atualmente, é a 2ª Câmara de Direito Privado. Temos tido uma rapidez, uma celeridade, ao invés de fazer aquela leitura cansativa de votos, e eu indago a senhora se a senhora aceita que se coloque a emenda. Aceito, excelente. Aceito. Muito bem. Então, vamos para a proclamação do resultado. Voto, ementa na tela. Ementa na tela. O valor ficou em R$ 4.000. Como Certo. vota desembargador Gonçalo? Presidente, em face do valor cobrado, penso que a gente poderia, por caso, reduzir o valor dessa indenização, porque o valor cobrado é tão pequeno, né? Não sei o que acha Vossa Excelência, reduzir isso aí para R$ 2.000, R$ 3.000, não sei se... Pode ser, não tem problema não. Vossa R$ Excelência. 3.000. Hein? R$ 3.000. Eu acho que seria até um efeito pedagógico, né? Exatamente. Acompanhe. Acompanhe em termos de Não, R$ mas 3.000. Vossa Excelência, só estou sugerindo que Vossa Excelência... Tranquilo. Desembargadora Francisca Galiza, como vota? Geralmente eu dou entre 1.500 a 2.500, nesse caso aí, desembargador Marcelo. Então, Mas nós vamos divergir. vai reduzir para 3.000, como é, desembargador? Eu acompanhei o desembargador Gonçalo para reduzir para 3.000, não tem problema. Então, tá bom, vou ficar aí com 3.000. R$ 3.000. Nosso querido Carlos Abelar, procurador, como se manifesta o Ministério Público? Agravo interno, o Ministério Público não funciona nesse caso, Excelência. Mas eu Muito agradeço bem. a oportunidade concedida. Verdadeiramente é um caso de agravo interno, sabe, talvez Vossa Excelência não tenha, mas eu tenho protestado aqui, em razão do legislador ordinário, não ter colocado o Ministério Público. O Ministério Público é o fiscal do Estado Democrático de Direito e que tem importunado muito os políticos no Brasil, e talvez por isso queiram agora detonar com o Ministério Público. Nós lutamos em 1988, e eu antes fui promotor de justiça e era muito, modesta à parte, aguerrido, fiz parte da Associação do Ministério Público, e o doutor Raimundo Marques era o nosso querido presidente. Lutamos muito para que o Ministério Público vencesse essas barreiras que até então nós tínhamos. Só para que o senhor possa imaginar, doutor Calabelar, enquanto o juiz ganhava 7 salários, nós ganhávamos só 3 salários mínimos. 3 salários, não, 3 salários, que era pouquíssimo. Nós viemos melhorar com o governo de Lobão em 1990, que passamos para 40, quase 45 salários. E hoje estamos em 32. Vejam que nós diminuímos. Não é? O nosso presidente da ANDE, o Marcelo Boatem, fez um cálculo. Hoje era para nós estarmos numa média de R$ 80.000. Quer dizer, o tanto que nós perdemos em razão do país pagar pouco aquelas pessoas, um salário mínimo que o cidadão não consegue viver com R$ 1.000 e poucos. Eu queria saber como se tem condições de viver com R$ 1.300 nesse país. Você vai no supermercado, você chega lá, quando você vai pagar R$ 500, R$ 600. Como é que pode? É inconcebível isso. Não é? Então, não funciona o Ministério Público. Eu só queria fazer um adendo aqui, doutor Calmax, para retirar da página 19 essa jurisprudência que foi colocada aqui. Tá? Do item 19 ao 20, vai ser retirado. O senhor pode retirar. Tá certo. Tá? Essa jurisprudência, a segunda jurisprudência.
Tá? Certo. Presidente, bom dia. Bom dia. Luiz Gonzaga falando. Como vai Pois o não, senhor? nós vamos já conversar, desembargador. Tá bem. Proclamado o resultado, doutor Calmax. Em 2, presidente. Voto na tela. Já foi, né? O Já. item 2. Item 2. Senhores advogados, as partes que estão nos vendo pela web, por favor, vejam o item 2. Esta é a única Câmara da proclamação do resultado em que o advogado e a própria parte, doutor Carlos Avelar, eles é que sinalizam na pauta o que deu a proclamação do resultado. Aqui nós não precisamos estar ditando nem exteriorizando, as alturas, ainda que eu fale bastante alto. Julgado, item número 7. O desembargador Gonzaga já está presente. Desembargador Cleone também? Sim, presidente, os 2. Desembargador Cleones. Então, vamos para o primeiro, para liberar o desembargador Cleones e liberar o desembargador Luiz Gonzaga. Doutor Calmax, nós temos sustentação oral nesse primeiro? No primeiro, nós temos somente o doutor Maicon Nunes, que vem pelos embargantes. Vem pelos embargantes. Então, nós vamos ter embargo de declaração no agravo interno. Nós verificamos daquela outra vez em que há mais ou menos uns 3 meses, em que verifiquei que o STJ permite nos embargos que se faça de sustentação oral. Aí tive olhando que, mais uma vez, o regimento interno do tribunal coloca esta situação. Vamos para julgar o primeiro. Desembargador Cleone já está presente, desembargador Gonzaga, desembargadora Francisca Galiza, desembargador Gonçalo e eu aqui na presidência. Anunciando, embargo de declaração no agravo interno na apelação civil 0047-347-85-2014-810-001 PJE. Embargante Letícia Soares Almeida e outros, advogado Micael Michel Nunes e outros, embargado Estado do Maranhão, representante da Procuradoria-Geral do Maranhão, relatora desembargadora Maria Francisca Galiza, sorteado para compor técnico coletiva de julgamento, desembargador Cleone Carvalho Cunha e desembargador Luiz Gonzaga, que estão presentes. Vamos lá, vamos ter sustentação oral. Doutor Calmax, cadê o advogado? Eu não estou vendo aqui. Ele tem procuração nos autos? Tem. Ele tem e fez o pedido, mas ele não compareceu. Ah, não compareceu. Então, vamos para frente. Desembargador Gonçalo, Vossa Excelência, está colocada a emenda na tela? A minha parte, Desembargadora Francisca Galiza é a relatora. Desembargador Cleones, Vossa Excelência, aceita que seja colocada a emenda na tela? Esse processo, a relatoria é para a Galiza, né? Só apenas tiver um ponto apenas. Desembargador Cleones. A conexão dele está travada. Acho que houve um problema na internet. O senhor, eu não entendi, desembargador Gonçalo, o senhor divergiu o quê? Desembargador Gonçalo, o senhor fez o quê? Eu não entendi. Divergiu? Eu divergi com ela diz respeito à aplicação dos índices. Sim, Vossa Excelência está divergindo, mas Vossa Excelência poderia dizer a divergência? É porque aqui eu entendo, né, assim como o Supremo Tribunal Federal, é que deve ser aplicado IPCA especial, enquanto a desembargadora Galiza entende que deve ser aplicada TR, taxa referencial. A divergência a aplicação desse índice, né, de 11,98%. A nossa divergência só o desembargador Gonçalo vota pela aplicação do IPCA. Desembargador Luiz Gonzaga, como vota? Presidente, eu também, tela, seguindo o entendimento vinculante do ST. Eu também, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Eu seguindo. Em obediência ao entendimento vinculante do STF, do STJ, eu vou acompanhar a divergência do desembargador. Parcial. Desembargador Cleones.
Ele não está conectado. Acho que houve uma... Desembargadora Francisca Galiza. Desembargadora Francisca Galiza, Vossa Excelência tem alguma coisa a dizer sobre o índice da divergência? A senhora quer rebater? Houve uma queda na conexão na internet. Diga, desembargador Marcelo. Alô? Excelência, o desembargador Gonçalo. Alô, Desembargador Gonçalo, desembargadora. A época é da entrada da ação 5 de 3 de 2015. A decisão foi dada por desembargador Jaime, juntando jurisprudência do próprio ministro Fux, julgado em 25 de 3 de 2015. Eu vou manter meu voto. Vossa Excelência vai manter. É isso? Doutor Carlos Avelar. Voto na tela, doutor Calmax. A emenda, né? A emenda, presidente, ou o voto? A emenda na tela, emenda. Bora, Rael. Doutor Calmax, o Eu vou entrar em contato com ele aqui, porque a conexão caiu. Viu, desembargador Marcelo? Eu mantenho a decisão pela data, né, que seja caderneta de poupança, após 25 de março de 2015, aí se aplicaria o IPCA, por isso que eu estou mantendo meu... por isso que eu estou mantendo meu voto. Eu vou votar e vamos aguardar o desembargador para chegar para votar temporariamente. Desembargador Francisco Galiza, a emenda de Vossa Excelência me recorda a URB. Neste livro aqui, que eu publiquei em 2002, eu fui o primeiro juiz a decidir com relação ao URB. Se a senhora verificar na uma das últimas páginas, precisamente as páginas em que os juízes ganharam muito bem. Ação 2001. Autor da Associação dos Magistrados do Maranhão, réu Estado do Maranhão, cartório da 2ª Vara da Fazenda Pública. Quando eu era juiz na Vara da Fazenda Pública. E aqui eu disse claramente, e julgo procedente de pedido inicial, podendo o Estado do Maranhão pagar a diferença da data do E Carla, bom dia. efetivo pagamento até obscendas, assegurando, inclusive, a incorporação do referido percentual, a remuneração observada a prescrição quinquenal, condeno ainda ao pagamento da diferença decorrente do reajuste sobre 13º salário, férias adicionais, desaprêmio e demais parcelas integrantes da remuneração, aplicando tal princípio às parcelas vencidas e vicendas. Deve incidir no valor nas perdas salariais nos últimos 5 anos, os juros de 1% de citação, correção monetária a partir do vencimento de cada parcela. O promotor de justiça ciência, e essa sentença foi dada em 12 de março de 2002, dada pelo juiz Marcelo, na Vara da Fazenda Pública. E agora eu me volto
depois de tantos anos, que eu julguei como juiz. Vossa Excelência, obviamente, acervo atrasado de milhões de processos se discutindo. Na realidade, o IPCA e todos os índices em razão do nosso sistema monetário, seu sistema mais burlado em termos de cada governo que entra entende que a política econômica deve ser modificada, tivemos índice mais tivemos o polo, tivemos o plano polo, tivemos todos eles, e fica o juiz, aplicador do direito, numa situação de saber qual aqui, burilando, procurando saber o que é de 2014. Deve ter chegado ao tribunal em 2014. Né? E 2014 dá 9 anos. Ele deve ter mais tempo, né? na vara de origem. Né? Eu vou acompanhar Vossa Excelência, vou aplicar este índice que Vossa Excelência aplicou, por ele ser o que deveria ser aplicado. Não há possibilidade de aplicar o atual IPCA, porque o IPCA ele tem também prazo. Quando o Supremo ele diz não é o benéfico, é aquele da ação. Quando o duplo é aquele que Vossa Excelência está aplicando. Então, não tem a menor dúvida de acompanhar Vossa Excelência pelo índice, e por isso eu estou também rejeitando os embargos, acompanhando Vossa Excelência. Como Estado parcial, vamos aguardar o desembargador. Uma sustentação oral, doutor Calmax? Doutor Calmax? Sim, presidente. Eu queria pedir... Como é o nome do advogado, doutor Calmax? É doutor Maicon. Doutor Maicon. Ele não está presente. Não está presente. Ah, não está presente. Esse é o presidente. Vamos... Não. Só queria informar ao senhor de que está tendo uma oscilação na internet aqui do tribunal. Então, muitas das vezes, enquanto algum dos participantes fala, há um determinado corte. Por isso é que eu tenho medo até de ir para aí, porque aí não funciona coisa nenhuma, porque é o tempo todo faltando energia. O prejuízo enorme para os servidores vão trabalhar e... Exatamente. Ou é a falta de energia ou é a falta de internet. Fora do sistema. Né? O cara passa toda fora do sistema. Ou, quando não é falta de energia, é o sistema, é o PJE que não funciona. Né? Mas isso já é normal. Isso é normal. Não vamos atacar ninguém, doutor Calmax. Isso é normal nesse tribunal. O desembargador Cleone já está presente. Cleone, vamos suspender. Já está presente? Desembargador Cleone. Vossa Excelência tem condições de votar? Logo. Desembargador Cleone. Desembargador Cleone. Acho que ele está entrando. Ele está na sala, mas eu vou entrar em contato com eles. No gabinete. Vamos suspender temporariamente. 15 minutos, né? Logo. Vamos esperar logo. Desembargador Gonçalo, porque tem um 2 e tem um 16, que eu não funciono em razão da CACI. Aí eu passo para o desembargador Gonçalo, para a presidência.
Vai liberar o desembargador Luiz Gonzaga. Desembargador Cleones. Doutor Calmax, vamos suspender temporariamente e vamos passar para o segundo, aguardando o desembargador Cleones, só para ele... Desembargador Zé Gonçalo, Vossa Excelência assumirá agora a presidência do item 2 e o 16. Vou passar a presidência para Vossa Excelência, vou desligar aqui. E o Israel vai ficar aqui monitorando na hora que está sendo o item 2 e o item 16. O item 2 eu declinei para o desembargador Luiz Gonzaga, que houve um mandado de segurança, o tribunal refez a minha decisão, o efeito suspensivo, e eu entendi que, já que ele tinha sido vencedor lá no mandado de segurança, que ele fosse, naturalmente, o relator originário, né? E passei para ele. E o item 16, doutor Calmax, desembargador Gonçalo, tome conta aí dos dois processos e até breve. A audição está muito ruim, né? Aqui o som... Entendendo, tá? Eu estou lhe ouvindo muito bem. Eu estou lhe ouvindo muito bem. O que Vossa Excelência falou aí que eu não entendi, que cortou? O item 2 da pauta e eu gostaria... Não entendeu o que Vossa Excelência falou, não. Ele disse que não sei o quê, aí cortou ali, cortou o som. Meu computador. Para mim está bom. Tá bom, doutor? Eu também está bom aqui. Eu vou repetir para o senhor, desembargador. O item 2, você entendeu agora? Item 2. E o item 16. E o item 16. Quais são os itens? 2 e 16. 2 e 16? Sim, senhor. O senhor vai assumir agora a presidência. O senhor vai assumir Israel. o desembargador Gonzaga. Desembargador. Diga para desse Alô, item desembargador 16, Gonçalo. Entendeu agora? Inclusive já votou. Certo, mas Vossa Excelência vai ter que julgar. Isso. O item 2, você vai assumir a presidência para julgar. Então, o item 2 e 16. Israel vai... O Israel vai ficar aqui monitorando. Na hora que terminar, ele me chama para dar continuidade. Senhor ok? Eu vou... Ok. Presidente, senhor presidente, Cleones, eu estou aqui ouvindo tudo, estou tentando falar e não estão conseguindo me ouvir. Quanto ao processo anterior, o provimento, né? Isso embargo só quanto ao índice que é o IPCA. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos logo proclamar esse resultado. Voltando para cá, doutor Calmax. Desembargador Cleones votando. Desembargador Cleones votando, doutor Calmax.
Houve um corte, presidente. E acolhendo em parte os embargos. Apenas pela mudança do índice. Proclamando o resultado, doutor Calmax. Item. Item 2, presidente. Qual item, doutor Calmax? Item 2. Item 2. Proclamando o resultado, item 2. Senhoras e senhores, o primeiro processo, item 2. Escolhidos parcialmente, apenas com a mudança da divergência, não utilizado o índice dado pela relatora, acompanhado do desembargador Marcelo, e acompanhando o índice a ser adotado é o índice da divergência do desembargador José Gonçalo. Senhor presidente, eu tenho um outro que eu fui convocado. Tá, ok. Um grande abraço, muito obrigado pela sua presença, um beijo no coração. Outro. Tá, até logo. Presidência. Bom, doutor Calmax. Vamos lá? Sim, presidente. O senhor está me escutando? Presidente, é Vossa Excelência, eu estou saindo. Presidente, desembargador Gonçalo. Estou ouvindo aqui. Bom, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Agradecer aqui a participação do desembargador Luiz Gonzaga, do desembargador Cleones, nessa sessão de julgamento. E aí, um bom dia também do doutor Carlos Avelar. Que participam dessa sessão conosco, seja advogados, participantes aqui, estejam nos assistindo. Senhor presidente, será submetido aqui o item 2, é o agravo de instrumento número 081-1965-88-2020, tem como agravante o Banco do Brasil, tem como as advogados Maria Inês Quirino Petec, Luiz Quirino Petec Júnior. Advogado Roberto Lincoln de Souza Gomes, advogado Luiz Gonzaga Almeida Filho. Na sessão ordinária do dia 4/7, por motivo de saúde do desembargador relator, ficou em possibilidade de comparecer à sessão de julgamento. O presente recurso será julgado em sessão ordinária do dia 18 de hoje. Sessão virtual do dia 13 a 20 de 6, após o pedido de sustentação oral do advogado do agravado, doutor Carlos Fernandes Manzotti, realizou-se a retirada do presente recurso da sessão virtual e a inclusão em sessão por videoconferência. É isso aí, senhor relator, do desembargador Luiz Gonzaga. Com a palavra, Vossa Excelência. Houve uma queda, senhor presidente, uma queda na conexão, ele já está ingressando novamente. Com a palavra, Vossa Excelência. Doutor Calmar. Houve uma queda na conexão do desembargador. Houve uma queda, uma queda. Ele já está conectado, desembargador Luiz Gonzaga. Já está conectado. Ei. Bom dia, presidente. Agora, José Gonçalo. Aqui eu estou no gabinete do tribunal e está tendo uma falha grande de conexão com a internet. Desliga aí. Está me ouvindo aí? Sim, estamos lhe ouvindo, desembargador Luiz Gonzaga. Eu acho que eu vou fazer pelo celular, parece que está melhor do que pela...
computador. Tá, muito bem. O processo anunciado por Vossa Excelência é E junho está muito ruim. para isso. Fazendo muito esse negócio aqui. Embargador Gonçalo, está me ouvindo? Desembargador Luiz Gonzaga, o secretário, o Calmar está pedindo para que a gente supere um pouco, por 15 minutos aí a sessão, para ver se melhora aí essa conexão. Eu também não estou ouvindo nada. Está sendo cortado aqui, eu não estou Eu não entendendo sei se o nada. problema não sei se o problema é Acho que você é do secretário. a minha também está ruim. A informação que eu tenho é que é do tribunal. O Calmar, secretário, está. Exato, senhor presidente. O problema Desembargador, é senhor presidente, do desembargador Gonçalo, a minha conexão está péssima, falha toda. Para no caso. Nessas condições, fica difícil. Prejuízo para as partes, Vai né? prejudicar as pessoas. Eu vou suspender a sessão aqui por 15 minutos, tá ok? Todos concordam? Eu vou ligar também.
recebemos... Vocês estão conseguindo me escutar? O senhor está escutando, doutor Carlos? Não. Está escutando? Sim. A equipe da gravação sugeriu para a gente sair da sala e ingressar novamente, para ver se a conexão volta a ficar melhor. E aí eu vou estar encerrando agora a sessão, para poder abrir novamente, e aí eu peço a gentileza de vocês para poderem ingressar novamente, tá ok? Tá ok. Advogados também? Todos irão, a gente irá encerrar esta sessão e irá imediatamente abrir, mas só retornará daqui no prazo em que o presidente do desembargador Gonçalo sugeriu, né, para de suspensão.